E continuando a lição da raiva, o medo inconsciente também pode se transformar em raiva. Quando não estamos em contato com os nossos medos, eles muitas vezes evoluem para a raiva. Estamos muito acostumados a lidar com a raiva muito mais acostumados a lidar com a raiva do que com o medo. É mais fácil dizer para o nosso parceiro, estou com raiva de você, do que dizer, tenho medo de que você vá embora. É mais fácil sentir raiva das coisas que dão errado do que admitir, tenho medo de não ser bastante competente. Há alguns meses, Andrew marcou um encontro em um bar com a namorada Melanie. Mas como existem vários bares espalhados pela cidade, eles acabaram indo para lugares diferentes. Andrew esperou por Melanie durante 30 ou 40 minutos, deixou um recado na secretária eletrônica dela e voltou para o apartamento onde morava. Imaginei que devia ter havido um mal-entendido e que voltaríamos a nos encontrar, explicou ele. Melanie reagiu de forma diferente, ficou com muita raiva de mim. Ela insinuou que eu deliberadamente a deixara esperando e disse que estava desapontada comigo e que eu não era uma pessoa confiável. O que para Andrew fora apenas uma simples confusão, para Melanie tinha sido uma grande decepção, que indicava que ela não podia confiar no namorado, e ele certamente a desapontaria de novo. Sua raiva desproporcional era possivelmente remanescente de medos e mágoas antigas. Ela não conseguiu enxergar a realidade como realmente era. Por não estar em contato com o medo por trás da raiva, Melanie fez de Andrew o vilão da história. Infelizmente, ela só deu o primeiro passo, ficou com raiva. Todos nós somos capazes de fazer o mesmo. Estou zangada porque você não apareceu. Estou zangado porque você se atrasou. Estou zangada porque você não fez um bom trabalho. Estou zangado por causa do que você disse. Precisamos aprender a dar o segundo passo, examinar a nós mesmos para explorar o medo que está oculto por trás da raiva. Eis algumas pistas para você descobrir o que pode realmente estar acontecendo. A raiva. Estou zangada porque você não apareceu. O medo oculto. Quando você não aparece, tenho medo de que você esteja me abandonando. A raiva. Estou zangado porque você está atrasada. O medo oculto. Não sou tão importante para você quanto o seu trabalho. A raiva. Estou zangada porque você não fez um bom trabalho. O medo oculto. Estou com medo de que você seja despedido. A raiva. Estou zangado por causa do que você disse. O medo oculto. Estou com medo de que você não me ame mais. É mais fácil ficar remoendo a raiva do que admitir que se trata de medo. Mas isso só agrava o problema. Ninguém reage bem a manifestações de raiva. Gritar ou dirigir-se a alguém com raiva raramente convence as pessoas de que estão erradas. Você já convenceu alguém gritando seus argumentos com raiva? Você pode intimidar, mas duvido que convença. Mesmo quando nossas reclamações são válidas, elas podem ser invalidadas pelo excesso de raiva. Por exemplo, lembrar constantemente a uma colega de trabalho que ela está atrasada não vai melhorar a situação. Mas, se em vez de fazer uma cobrança irritada, você disser, estamos cheios de trabalho, estou com medo de não conseguir terminar tudo a tempo, preciso da sua ajuda, ela terá mais chance de entender o seu medo sem ficar ofendida com a sua raiva. É preciso muita energia para refrear a raiva, e, no entanto, todos trazemos conosco uma dor antiga que nos faz sofrer. Daphne Rose Kingman, terapeuta e escritora, organizou um seminário para pessoas que estavam lidando com o fim de um relacionamento. E ela contou, sempre me lembrarei daquela mulher extraordinária e atormentada. Ela parecia ter quase 80 anos. Pensei, o que essa mulher está fazendo aqui? Será possível que ela esteja terminando um relacionamento? Cada pessoa na sala contou a sua história, porque eu estou aqui. Quem me abandonou e o que estou tentando superar, como tudo terminou. Quando chegou a vez dessa mulher, ela disse, terminei o meu relacionamento com o meu marido há quase 40 anos e fiquei tão ressentida, com tanta raiva, que passei os últimos 40 anos sendo uma pessoa ressentida e amarga. Eu me queixava do meu ex-marido para os meus filhos, eu me queixava para todo mundo. Nunca mais confiei em nenhum homem.
Não consegui permanecer em outro relacionamento por mais de 3 semanas, sem que algum acontecimento que me lembrasse daquele covarde com que fui casada viesse à tona. Nunca consegui superar o problema. E agora estou morrendo, tenho uma doença terminal e apenas poucos meses de vida. Não quero levar toda essa raiva para minha sepultura. Sinto uma enorme tristeza por ter vivido todo esse tempo sem amar de novo. É por isso que estou aqui. Não consegui viver em paz, mas quero morrer em paz. Daphne acrescentou: se alguém estivesse perguntando se tem a coragem ou a força para um dia conseguir superar a raiva, aconselho a lembrar-se dessa mulher. Ela é uma grande, trágica professora. A nossa sociedade considera a raiva perniciosa e errada, de modo que não temos maneiras saudáveis de externá-la. Dizer a alguém que estamos com raiva provoca, em geral, uma reação de censura e rejeição. Por isso, nós a acumulamos, negamos ou refreamos. Quase todos a guardamos dentro de nós até que finalmente explodimos. No entanto, seria mais simples dizer à pessoa com quem você convive: estou com raiva por causa de pequenas coisas que me irritam ou me frustram e não gosto de sentir isso porque gosto de você. Vamos ver juntos o que podemos fazer para evitar essas situações. Se fizermos assim, seremos capazes de falar sobre a nossa raiva em vez de explodir agredindo alguém sem nenhum resultado positivo. É impressionante ver uma pessoa gentil e agradável que nunca parece se aborrecer explodir e enumerar as 20 coisas que o outro fez ou deixou de fazer nos últimos meses que a deixou com raiva. Verifiquei que a morte produz uma enorme quantidade de raiva nas pessoas envolvidas. Para onde a equipe do hospital leva a raiva que sente? E a família dos pacientes? Seria maravilhoso que os hospitais tivessem uma sala onde pudéssemos gritar bem alto, apenas para extravasar. Não seria magnífico se tivéssemos um lugar seguro onde pudéssemos externar a nossa raiva? Como não botamos a raiva para fora, como não conversamos sobre ela, acabamos agredindo alguém, às vezes por motivos desproporcionais em nossa manifestação. E pagamos um alto preço por isso. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que explode e agride pelo menor motivo. A pessoa que está sempre zangada, amarga e mal-humorada, frequentemente é solitária. O problema é que vivemos numa cultura que, hipocritamente, nega e censura os chamados sentimentos negativos. Cria-se uma falsa mentalidade de que pessoas boas, amorosas e espiritualizadas nunca sentem raiva. É uma mentira, é uma perversidade. Porque obriga as pessoas a negarem os sentimentos absolutamente normais que experimentam. Volto a dizer, o que fazemos com raiva, a forma de expressá-la é que pode ter efeitos negativos. É importante ajudar as crianças desde cedo a reconhecerem e aceitarem sua raiva com naturalidade, porque só assim aprenderão a lidar com ela e a usá-las positivamente em suas reivindicações e queixas. É claro que é preciso impedir as manifestações violentas de raiva, mas não de censurar o sentimento. O mesmo se aplica aos adultos. Uma mulher me contou que numa sessão de terapia queixou-se do marido e disse estar com muita raiva dele. O terapeuta ofereceu-lhe um bastão e propôs que ela batesse em almofadas espalhadas pelo chão. A princípio ela recusou, dizendo que já bastava a violência do marido, mas a terapeuta insistiu. E ela me disse: fiquei profundamente impressionada com o que aconteceu. De repente saiu de mim uma energia insuspeitada e eu batia nas almofadas com uma violência tal que pensei que fosse destroçá-las. Assustei-me ao constatar quanta raiva reprimida estava no meu corpo e como aquilo devia estar me envenenando. O fato é que quando acabou eu estava exausta, mas muito mais leve e aliviada. Mais tarde pude conversar com meu marido com calma e firmeza. Pude até tomar contato com o amor que, apesar de tudo, sinto por ele. Extravasar a raiva gritando numa praia deserta, batendo os pés ou as mãos contra o colchão da cama, pode ser muito benéfico.
Frequentemente, as pessoas que fazem isso comentam que botar a raiva para fora dessa maneira dá uma sensação de alívio maravilhosa. Muitas se dão conta de que antes tinham medo de expressar assim sua raiva, temendo que Deus as castigasse. Mas depois de agir dessa forma, sente-se mais perto de Deus do que nunca. Certa mulher declarou o seguinte: compreendi que o meu Deus era um pai amoroso, capaz de lidar com a minha raiva e de me ajudar a administrá-la. Uma comissária de bordo me contou a história do pai que morrera acidentalmente ao limpar a arma. Ela tinha tentado intensamente se conformar com a morte do pai, mas não conseguiu aceitá-la porque era muito ligada a ele. Um dia, em casa, ela estava pensando na morte do pai, quando começou um terrível temporal. Movida por um impulso interior, ela correu para o quintal e, debaixo da chuva e do barulho, gritou em direção ao céu, brandando toda a sua raiva. Ela disse que algo na tempestade a ajudou a entrar em contato com a raiva e a expressá-la. Depois de passar alguns minutos gritando e levantando o punho cerrado para o céu, ela se deixou cair de joelhos e chorou. Aí, pela primeira vez em anos, finalmente se sentiu em paz. Agora tem um trechinho da doutora Elizabeth. Depois dos meus derrames, eu consegui aceitar tanto a ideia de morrer quanto a de me recuperar. Mas, em vez disso, tive que enfrentar o fato de que estava incapacitada, com o lado esquerdo paralisado, sem qualquer melhora. Era como um avião parado na pista. Eu queria que ele decolasse ou voltasse para o hangar. No entanto, tudo que eu podia fazer era ficar sentada. Eu sentia muita raiva de tudo e de todos. Sentia até raiva de Deus e o chamei dos piores nomes possíveis. E nenhum raio me atingiu. No decorrer dos anos, muitas pessoas me disseram o quanto se sentiram ajudadas quando me ouviam descrever os estágios pelos quais todos passam ante a perda de um ente querido, e a raiva é um deles. No entanto, percebo que muitas pessoas sumiram da minha vida quando me viram externando a raiva pela perda que sofri. Elas apreciaram os estágios que eu descrevo, mas não aceitaram o fato de eu estar vivendo um deles. Mas aqueles que permaneceram comigo permitiram que eu fosse eu mesmo, sem me julgar ou condenar minha raiva, o que ajudou a dissipá-la. Sempre ensinei que é preciso deixar os pacientes expressarem sua raiva e ajudá-los para que eles se sintam livres para fazê-lo. Quando eu estava no hospital, depois do primeiro derrame, uma enfermeira se sentou sobre o meu cotovelo. Ao gritar de dor, dei instintivamente um empurrão nela. Por causa disso, escreveram na minha ficha que eu era agressiva. Este é um fato típico no mundo da medicina. Rotulamos negativamente os pacientes por terem reações normais. Estamos aqui para ficar curados e crescer, aprendendo a lidar com os sentimentos. Os bebês e as crianças pequenas têm os sentimentos e não se apegam a eles. Choram e daí a pouco estão rindo, sentem raiva e ela passa. As pessoas que estão para morrer frequentemente começam a se parecer com as crianças que um dia foram. Elas dizem com naturalidade: estou com medo e estou com raiva. Podemos aprender com elas a ser mais sinceros e expressar a raiva que sentimos da forma mais adequada e produtiva. Fechando esse capítulo, faço questão de repetir: a raiva é um sentimento natural que passa e não um modo de ser permanente. E agora termina a lição da raiva. E a próxima lição, que é o 10º capítulo, é a lição do divertimento. Que delícia, hein?